Vamos lá. A tia vai explicar um pouquinho esse conteúdo que a tia também já passou no livro de geografia referente à localização e ponto de referência. O que é localização? É o local onde vocês moram e onde vocês moram tem uma referência. Alguns conseguem ter, outros não. A localização. Ah, eu moro no bairro Massaranduba, próximo ao grupo Coringas. Ou seja, a localização da tia mora é tal e o ponto de referência, como é ponto de referência? Aquele ponto onde muitas pessoas conhecem e que fica próximo de vocês. A tia precisou ir uma vez na casa do Renato e a mãe dele disse, oh, é tal, tal. E o ponto de referência é um estabelecimento com nome tal. Ou seja, ponto de referência. Quando a gente vai ali para a escola, quem passa ali pela pista diz bem assim, ó, o ponto de referência. Eu entro ali próximo do 15, supermercado 15, né, assim? E desço. Lá embaixo tem uma igreja, ou tem uma vendinha, ou tem uma quitanda. Ou seja, esses são os pontos que são chamados de ponto de referência. Ponto de referência são estabelecimentos, certo? Uma loja, uma padaria, uma avícola, um salão de cabeleireiro, qualquer esses pontinhos, eles são chamados de pontos de referência, que fica mais próximo de eu localizar o espaço onde eu quero chegar, certo? Então, tia fica do lado direito, do lado esquerdo, à frente e atrás. Então, localização é isso. Eu moro no bairro Dourado, eu moro no centro, fica localizado próximo da loja tal, tal, tal. Então, quando eu digo assim, próximo de tal canto, próximo de tal, esse tal próximo é chamado de ponto de referência, certo? Ponto de referência é elemento que auxilia na localização, ou seja, são esses pontinhos que a tia falou. Muitas vezes, o ponto de referência é o que nos permite encontrar alguma coisa em algum local, etc. Ou seja, através do ponto de referência, eu consigo chegar com mais rapidez a essa localização. Então, todas as vezes que nós indicamos o ponto da escola educativa ou o ponto da casa de vocês, as pessoas sempre dizem assim, a minha casa fica ali no Eldorado. Mas o ali, a gente tem que ter um ponto de referência, e não só o local. Eu não vou descobrir só através do local. Mas hoje, existe uma facilidade, que é o famoso GPS, né? Que ele já nos leva certinho para essa localização. Mas quem não faz uso ainda do GPS? Quem não usa? Então, a gente vai pelo esse ponto esse ponto de referência, que são esses pontinhos, como a tia falou, como supermercado, lojinha, esses pontinhos que a gente diz, eita, fica ali pertinho. Eu tenho certeza que próximo da casa de vocês tem um pontinho de referência. Seja ele no começo, no meio ou no fim. É necessário, quando queremos localizar um espaço, indicar o sentido e a direção da trajetória que será feita. Assim fica mais fácil, mais confiável localizar-se pelo ponto de referência indicados. É fundamental também identificar pontos de referência que existam após o local que se quer encontrar, pois dessa forma será possível saber se já passamos ou não pelo local. Foi o que a tia acabou de dizer. Pode estar esse ponto de referência no começo, no meio ou no fim. Porque às vezes eu passo, quando você chega lá, oxe, não é aqui não, ela disse que era mais atrás. Então, se a tia Cida disser bem assim, olha, a tia Cida mora aqui no Massaranduba, tudo bem, que muita gente sabe onde é Massaranduba, vão vir. Quando chegar aqui, onde é que vocês vão saber onde é a minha casa? Se eu não der um ponto de referência. Então, a tia diz assim, olha, a minha casa fica no Massaranduba, depois do quebra-mola, depois do Coringa, no tantos e tantos quebra-molos. Aí vocês entram, entendeu? A mesma forma, a Heloísa mora próximo do posto de combustível. Então, se a Heloísa for dar o endereço para algumas coleguinhas dela na casa dela, ela vai dizer assim, olha, a minha casa fica ali perto da curva. E o ponto de referência, Heloísa. A Heloísa vai, mãe, qual é o ponto de referência? Como assim? Um local que muita gente conhece que vai facilitar para mim chegar à casa da Elo. Então, a mãe dela vai dizer assim, olha, tem um posto de combustível, você desce, quando chegar lá na frente, depois do quebra-mola, você entra entre a direita ou a esquerda. Ainda tem que dizer esse lado, se é a direita, a esquerda, se é a frente ou se é atrás. Certo? Então, ponto de referência são esses pontinhos que facilitam a localização de algum endereço ou de alguma coisa que eu vá fazer, certo? Vitor?
Ó, tá Senhora, aqui, ó. A tia colocou tipo uma maquete mostrando aqui, ó, a escola. Qual o ponto de referência? Está no meio, né? À frente tem uma lanchonete, atrás tem um ginásio. À direita, à esquerda, teatro, por trás, aeroporto. Ou seja, Vitor, você sabe me dizer se próximo da sua casa tem algum ponto de referência? como assim, tia? Algum pontinho, algum estabelecimento que alguém, para chegar na sua casa, você diz, eita, tem um campinho de futebol na esquina, tem uma padaria, tem Ah, uma lanchonete. tem um mercadinho aqui na esquina, bem pertinho daqui Pronto. de Aí, se o casa. seu colega, o Gustavo, vai à sua casa, Gustavo, ó, entra em tal rua, você diz o nome da rua para ele, e na esquina tem como é? Tem um mercadinho. Você desce, quando chegar tantas e tantas casas, é a minha. Entenderam o que é ponto de referência? É eu dar esse pontinho para poder Oxi, chegar à minha localização. Oi? nada não. Pronto, vamos lá. Qual é o nome do mercadinho? Tem o nome do mercadinho, Vitor? Senhora, Tem o nome do mercadinho? Dija. Dija, pronto. Então, se fosse o caso do seu colega ir na sua casa, para que ele chegasse com mais facilidade e não se perdesse, é bom ser para a gente dar o nome de um ponto de referência. E se não tiver, eita, danou-se, né? Mas hoje tudo é mais fácil. Hoje raramente a gente erra algum endereço, algum local que a gente vai. A gente pode passar da rua, pode não chegar na rua, mas a gente consegue encontrar, certo? Se torna mais fácil. Ô, Hoje, tia, oi. nada não, deixa. Vamos lá. Ó, a tia já mostrou aqui o que era ponto de referência, eu não vou nem ler para vocês. Localização, ação feita de localizar, né? Localização, o efeito de localizar o local. Ponto de referência, lugar, endereço, data ou autoconhecimento que serve como referência determinada e indica a localização específica. Foi o que a tia falou. Quem vai ali pela pista, a minha escola fica próximo do supermercado 15? Não, mas eu posso passar ou não de frente ao supermercado. Eu vou pela pista e entro descendo, lá embaixo eu dou outro ponto de referência, não é isso? Vamos lá para a nossa atividade. Página Eu nunca vi 176. isso aqui hoje. Veja a imagem abaixo e depois responda a pergunta. Saiba É o que livro de quê? livro de matemática, página 176, sobre localização e ponto de referência. Veja a imagem abaixo e depois responda as Como é que é o perguntas. nome dessa Saiba casa? que ambas as pessoas da figura recebem o seguinte comando: entre à direita, depois do supermercado. Ou seja, ele está falando assim para a pessoa: siga o comando. Entre à direita, ou seja, ele está entre o lado direito. E depois do supermercado, ou seja, o local que ele está dizendo para essa pessoa seguir está entre a direita e seguir depois do supermercado. Entre a direita e depois do supermercado. Letra A. O ponto de referência foi o mesmo para ambas as pessoas? O ponto de referência que as duas pessoas estão aí na Não entendi, tia. mesmo? Ó, tem duas pessoas. Aí tem dizendo assim, ó, entre a direita, uma pessoa está entre a direita, todos dois. Mais um está depois do supermercado e o outro está do lado de lá e o outro está do lado de cá. Então a pergunta foi: o ponto de referência foi o mesmo para as duas pessoas? As duas pessoas eles estão na mesma rua. Então o ponto de referência foi o mesmo para as duas pessoas? Sim. Sim ou não? Sim. Porque Não. independente de um tá do lado de lá, outro tá do lado de cá, qual é o ponto que está no meio? Não é o supermercado? É. Então, o supermercado foi o ponto de referência tanto para uma pessoa quanto para outra, porque eles estão na mesma rua. Sim, o mercado foi o ponto de referência. Sim. Senhor. Oi. Oi. Por que ele quis dizer isso? Porque se eu disser assim, ó,
Vitor e Gustavo. Eu preciso que vocês vão na escola educativa. Mas o Vitor vai ficar do lado da casa direita e o Gustavo vai ficar na esquerda. Qual é o ponto de referência que está ali próximo da escola? O que é que tem de frente à escola? Não tem uma quitanda? Uma casa. O mercadinho é uma casa. Um mercadinho. Então, se eu disser bem assim, o ponto de referência que eu passei para o Gustavo e para o Vitor foi o mesmo? Foi. Eles estavam na escola. A diferença é que um estava do lado direito e outro da esquerda, mas eles estão na mesma rua e o ponto de referência foi o mesmo. Letra B. As duas pessoas vão entrar no mesmo local? Não. Não. Sim. Não. Ó, uma está do lado de lá e outra está do lado de cá. Então, vai ser? Não. Não. Porque elas estão caminhando em lados diferentes, em sentidos diferentes. Eles estão juntos? O ponto de referência é o mesmo, mas o sentido que eles estão indo é outro. Ó, acontece de vocês. Vocês estudando na escola educativa. Algumas crianças sobem e outras crianças descem. Mas elas estão na mesma rua. Tia, para fazer o que na Cecília? O que deve ser levado em consideração quando indicamos um ponto de referência? Terminei, tia. B. Nós temos que levar em consideração a direção, onde iremos seguir. Porque se eu disser assim, Vitor, vai na minha casa, mas eu tenho que dizer se é do lado direito, do lado esquerdo, entendeu? Então, eu tenho que dar a direção, o sentido. Olha, fica do lado direito, do lado esquerdo, ponto de referência, o grupo Coringa, certo? Ô, tia Cida, acabei. Tia, o grupo Coringa é onde meu pai trabalha. Pronto. Quem terminou foi até aqui. Ponto de referência é isso. Eu dar a direção e o sentido do local onde eu chego nessa localização. E fora a localização, que é usar esse sentido e Tia essa Cida, direção, terminei. eu tenho que dar um ponto de referência próximo para facilitar eu chegar nesse local. Pronto, foi só até aqui mesmo. Tchau, tia, até amanhã. Tchau. E eu ainda tô fazendo. Certo. Era ele. Certo? Era isso. Já tá fazendo a comida.
acabei. Ok. Boa tarde. Terminei, tia. Posso sair? Pode sim. Vai ter mais uma aula? Não, a tia vai enviar a prova daqui a pouco, certo? Certo. As provas. Tchau, tia. Tchau, até amanhã.